E aí, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa sétima aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso capítulo 3. Nós já aprendemos sobre o conceito de trabalho, nós já aprendemos sobre a diferença entre trabalho e emprego, falamos sobre a mulher no mercado de trabalho na última aula e nesta aula nós vamos tratar sobre a exploração do trabalho. O que é isso? Normalmente com que frequência isso acontece? De que maneira, está aí na nossa sociedade. E vamos falar também sobre trabalho infantil, certo? Então pega o teu livro, abre lá na página 25, tá? E vamos estudar. Muito bem, galerinha do sétimo ano, vamos lá. Abre lá o teu livro na página 25. Nós vamos usar a página 25 e 26, tá? Falando sobre exploração no trabalho. Então, como eu já disse, nós já vimos sobre o conceito de trabalho, diferença entre trabalho e emprego, a mulher no mercado de trabalho. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre a mulher, essa questão do mercado de trabalho, mas agora aqui dentro da exploração do trabalho, certo? E vamos falar um pouquinho sobre trabalho infantil, tá? Então, o que é a exploração do trabalho? A gente já sabe que o trabalho é extremamente importante para o ser humano. Então, é uma das dimensões mais fundamentais. Nós já vimos, lá desde o início, que o ser humano criou o trabalho, inventou o trabalho, Por quê? Porque ele precisava sobreviver, ele precisava se sustentar. Tá? Então, a vida em sociedade, ela dá para a gente essa ideia de identidade, de pertencimento. Normalmente, quando você pergunta para uma pessoa o que ela é, ela vai te dizer o quê? Com o que ela trabalha, o que eu sou? Eu sou professora, eu sou estudante, Eu sou jogador de futebol, eu sou empresário. O que é isso? São as funções das pessoas, são os trabalhos delas, Então, isso realmente confere para as pessoas uma ideia de identidade, de faz parte do que elas são, para a gente entender um pouquinho a dimensão do quão importante o trabalho é na vida das pessoas. E também, quando a pessoa não tem trabalho, ela é vista, como uma pessoa que, enfim, tenta, eu não vou dizer o nome aqui, mas ela tenta se aproveitar, uma pessoa que não tá nem aí, enfim, ela não é vista com bons olhos, vamos dizer assim, tá? Então, o trabalho é algo realmente importante. E o que é a exploração? O que a gente pode dizer, quando é que tem a exploração do trabalho de uma outra pessoa? É justamente quando você tem, por exemplo, condições desumanas de trabalho, condições insalubres, Ou seja, que não garantem a saúde da pessoa, uma desigualdade salarial entre trabalhadores de mesma função, Você está tendo aí uma exploração do trabalho, uso de mão de obra infantil, Entre uma série de outros fatores que não permitem que as pessoas exerçam o trabalho de maneira digna. Então, a exploração do trabalho no trabalho envolve isso, Você tirar a dignidade da pessoa ali no momento que ela está exercendo aquele trabalho. E aí você tem uma série de fatores que podem trazer essa falta de dignidade, vamos dizer assim, Retirar essa dignidade ali do exercício do trabalho de uma pessoa, tá? Então, vamos ver um pouquinho. O que é a exploração do trabalho feminino? Tá? Nós vamos ver aqui dois aspectos, dois âmbitos, vamos dizer assim, da exploração do trabalho. No trabalho feminino e no trabalho infanto-juvenil, tá? Até para a gente poder falar de trabalho infantil, tá? Então, como é que pode ocorrer essa exploração do trabalho feminino? É justamente quando as mulheres, ainda precisam conviver, por exemplo, com a diferença salarial, E a gente volta só um pouquinho na aula passada. Se você não viu, faça favor de voltar e assistir, tá? Em que nós falamos sobre isso, Sobre desigualdade salarial, diferenças salariais. Mulheres que às vezes têm até mais escolaridade do que os homens, desempenham a mesma função que esses homens, mas mesmo assim ganham uma remuneração inferior. Ora, nós já vimos, se você tem uma mulher e um homem que exercem a mesma função e às vezes a mulher tem até mais escolaridade do que aquele homem, mas está exercendo a mesma função e ela ainda assim recebe menos, então a gente só pode chegar à conclusão que ela está recebendo menos pelo simples fato dela ser mulher, tá? Fora isso, nós temos ali, que nós também já falamos sobre a dupla jornada de trabalho feminina, Isso acaba também sobrecarregando a mulher, deixando ela mais cansada, mais suscetível a doenças, também se sentindo de certa forma mais explorada, tá? Então, a exploração do trabalho feminino ela vai aparecer justamente aí,
Tá? Não vou repetir determinadas coisas aqui sobre trabalho feminino, tá, gente? Porque eu tô só citando aqui, só pra gente lembrar que essa aula, ela foi a aula passada, tá? Então, eu te aconselho que se você não viu a aula que nós falamos sobre a mulher no mercado de trabalho, volta, para bem aqui, volta e vai lá assistir, tá bom? Então, aqui a gente só tá relembrando um pouquinho, tá? E aí, a gente vai para a exploração do trabalho infanto-juvenil, certo? O que vai caracterizar? Tá? Primeiro, a gente precisa lembrar que isso é um problema grave, tá? Os direitos humanos, eles vão falar sobre isso, sobre essa questão de evitar, né, o trabalho infantil. O trabalho infantil, na verdade, é uma quebra muito grande dos direitos humanos, tá? Então, ele viola de maneira muito forte os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? Por quê? Porque no momento em que a criança está trabalhando, ou que o adolescente está trabalhando ali, que, né, sem ser, no caso, como aprendiz, a gente vai já falar sobre isso, tá? Isso está tirando dele a sua saúde, o seu direito à educação, a sua própria vida. Porque pensa, né? São trabalhos que normalmente vão exigir muito fisicamente, principalmente da criança e do adolescente, né? Exatamente porque ele não tem ainda a escolaridade ou o preparo intelectual para exercer outros tipos de funções. Então, acabam sendo funções, né, mais braçais, mais físicas, que exigem mais do físico. Então, isso acaba afetando a saúde da criança, né, ou do adolescente, a educação, porque como é que essa criança vai estudar se ela tem que estar trabalhando, tá? E tira dela parte do que ela devia estar aprendendo, né? Ali, curtindo a vida, crescendo, porque ela precisa assumir uma responsabilidade como a de trabalhar, né? E, infelizmente, o combate a isso é muito difícil, porque você tem muitas famílias no Brasil, né, falando em termos de Brasil, muitas famílias que as condições econômicas são muito ruins, né, são muito baixas. Então, acaba que as crianças precisam, né, às vezes parar de estudar, né, ou não se dedicar exclusivamente ao estudo porque precisa ajudar o pai e a mãe no sustento da casa. Uma coisa, por exemplo, o seu pai tem um negócio próprio, né, uma loja, alguma coisa assim, e ele pede a sua ajuda, né, num determinado período, né, ou ele quer que você aprenda como as coisas são ali, ok, né? Mas isso não pode ser a tua principal função. Isso não pode ser a tua principal obrigação. A tua principal obrigação é estudar, né? Que nas horas vagas você vai lá, passe 2 horas ajudando seu pai no comércio dele, beleza, né? Isso agrega também experiência para você, mas essa não é a principal obrigação de uma criança, né? Ela não pode ser cobrada por isso. E aqui a gente tem algumas informações importantes. Nessa aula a gente vai ver alguns desses mapinhas aqui, tá, gente? Então prestem bem atenção. Esse mapa do Brasil aqui, ele está trazendo para a gente informação do total de pessoas ocupadas. Esse ocupadas, ele está falando de trabalhando, tá? É isso que significa, então, ocupadas, tá? De 5 a 17 anos. Então, tá bem aqui no que a gente está falando do infanto-juvenil, né? De 5 a 17. Aqui, o mais amarelo, você tem de 0 a 101.410, mais ou menos, pessoas ocupadas nessa idade. Quanto mais vermelho vai ficando, maior o número de pessoas dessa faixa etária que tem alguma ocupação. E nessa ocupação, Gleice, nós não estamos falando de estudos, tá? Estamos falando realmente, né, de pessoas que têm uma ocupação laboral, ou seja, uma ocupação de trabalho. Tá? O Pará está aqui entre o amarelo, né? Esse amarelo mais mostarda, vamos dizer aqui. Então, está aqui nesse segundo, né? O nosso estado, nessa segunda colocação aqui. Tá? Mas você tem estados como São Paulo e Minas, que você tem muito mais crianças e adolescentes em situação de trabalho, tá? E que tipo de impactos esse trabalho infanto-juvenil ele pode trazer na vida dessas crianças e desses adolescentes, tá? Impacto no desenvolvimento e na aprendizagem. Tá? Isso é fato. Por quê? Essa criança ela não vai dormir direito, né? Ela vai ter outras obrigações além do estudo. Então, se você tem que acordar cedo, se você tem que carregar coisas, né? Ou que está num ambiente assim ruim de trabalho, quando a gente fala ruim, é ruim mesmo. Você tem muita criança que trabalha, por exemplo, na zona agrícola brasileira.
pegando em ferramentas pesadas, trabalhando em carvoarias, trabalhando em lixões, trabalhando na agricultura, trabalho realmente pesado, né? Que empenho, que expectativa de vida essa criança vai ter para estudar, para aprender, para sair daquela vida? É muito difícil, tá? Então, isso provoca ausência da escola, porque mesmo aquelas que estudam, às vezes elas abandonam a escola para poder trabalhar, né? Porque não tem mais tempo de estudar, não tem tempo de fazer as tarefas, não consegue, né? Tem uma redução da capacidade de concentração, justamente porque ela para de ter um acompanhamento pedagógico correto, né? Ela não tem como se dedicar exclusivamente à escola, acaba tendo que dividir a sua atenção, então isso acaba, assim, reduzindo a capacidade dela de se concentrar, tá? Fora as condições insalubres de trabalho. Quando a gente fala de condições insalubres, a gente não estamos falando sobre as questões de saúde, de limpeza, de higiene, né? Que todo serviço, todo trabalho, né, tem que ter para garantir a saúde dos seus funcionários. Quando você fala de crianças, como não é permitido por lei usar elas como mão de obra, elas sempre vão ser utilizadas ali de maneira escusa, normalmente em trabalhos que não são trabalhos, né, muito dignos ou que tenham condições, né, para que aquelas crianças trabalhem de maneira saudável. Então, quem que nunca viu uma imagem como essa primeira foto aqui, né? Uma criança vendendo bombom no sinal, tá? Mas não tem só isso, você também tem na praia, você tem crianças que trabalham, né, como catadoras de lixo, em carvoarias, como eu falei ainda há pouco, na agricultura. Então, são imagens, infelizmente, comuns. E esse é um problema muito grave que realmente precisa ser resolvido no nosso país, tá? Então, o que é o trabalho infantil, no fim das contas? O que caracteriza o trabalho infantil? Tá? É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar. Cada país vai ter a sua legislação, ou seja, vai estabelecer qual é a idade mínima para trabalhar. No Brasil, a idade mínima para trabalhar, né, é ali 18 anos, tá? No caso, nós temos os programas de aprendiz, em que você pode entrar a partir dos 14. Então, isso é permitido, tá? Mundialmente, em termos, né, internacionais, o trabalho não é permitido de maneira nenhuma, sob nenhuma condição, né? Mesmo que a criança receba para isso. Para crianças entre 0 e 14 anos. É extremamente proibido. A partir dos 14, você já pode ter ali, né, o adolescente, no caso já não é mais uma criança, o adolescente trabalhando como aprendiz, como um trainee, alguma coisa assim, tá? Sendo ensinado um ofício para ele. Ok, pode, tá? Desde que, né, ele receba uma remuneração, desde que isso não o retire da escola, então ele precisa seguir ali em paralelo, né, com os estudos e o trabalho, tá? Mas pode. No Brasil nós temos, né, o menor aprendiz e que, inclusive, o programa você só pode participar se você está matriculado na escola, né? Tem que estar com tudo direitinho para não, né, uma coisa não excluir a outra. Esse que é o caso, tá? E aqui nós temos um dado interessante. Esses dados são de 2016, tá? Também da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é realizada pelo IBGE, justamente sobre o trabalho infantil no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver sobre o trabalho infantil no mundo, tá? Isso aqui é sobre o trabalho infantil no Brasil. Cerca de 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, né? Então, repara bem que a faixa etária é parecida com aquela que a gente viu ainda há pouco no mapa, trabalham no Brasil. Trabalham mesmo, né? Tem ali uma ocupação laboral, tá? Desses 2,4 milhões, 1,94 está entre 14 e 17 anos. Então, a gente pode avaliar que estão ali trabalhando como aprendizes, tá? Mas a gente também pode ter os casos em que a pessoa não é aprendiz, não. Ela está realmente como um trabalhador normal, tá? Mas se você for fazer a conta, matemática de novo, né? Você vai ver que existe uma grande parcela que está fora da faixa etária aqui que a gente viu, né? Que está dentro dessa faixa etária aqui que seria proibido sob qualquer hipótese que ela trabalhasse, tá? Então ainda é muita criança, né? Ainda é muita criança e adolescente, tá? O trabalho infantil no Brasil, aqui a gente tem, tá? Uma ideia de onde que está concentrado, bom? 59% dessas crianças e adolescentes
que trabalham no Brasil estão na área urbana e 40% na área rural. Então, é muita criança e adolescente trabalhando na área rural. Os trabalhos da área rural, eles não são trabalhos, né? Qualquer um, na verdade, para criança é proibido. Mas eles são trabalhos que requerem normalmente muita força física e desgasta bastante. Acaba causando problema de saúde também na criança, tá? As regiões Nordeste e Sudeste são as que registram a maior taxa de ocupação. Então, o Nordeste tem 33%, né, de crianças e adolescentes que trabalham, tá, dentro dessa faixa etária aqui, de 5 a 17, e o Sudeste, 28,8%, tá? O número de meninos em situação de trabalho infantil tá aqui, ó, 1,6 milhão, tá? Então, é 64,9% desse número grandão aqui que a gente está vendo, tá? E é quase o dobro das meninas. As meninas estão ali em 35,1%, tá? 840 mil. Mesmo assim, o trabalho infantil doméstico, ou seja, né, de trabalhar na casa de pessoas como doméstica, 94,2% dele é realizado por meninas. Então, a gente ainda tem aqui, né, o atrelado ali, o trabalho doméstico ao feminino, tá? Então, é um problema grave, realmente, como a gente está falando desde o início, tá? É sério que você tenha tanta criança assim no Brasil trabalhando, né? É algo bem complexo, tá? Então, ó, o trabalho infantil no mundo, aqui a gente viu ainda há pouco no Brasil, esse aqui é no mundo, tá? Então, no mundo inteiro, tá? Nós temos cerca de 152 milhões de crianças na mesma faixa etária, ok? 5 a 17 anos, tá? Que estavam submetidas a trabalho infantil. Desses 152 milhões, 64 milhões é de meninas e 88 milhões são meninos, tá? Dentre esses aqui, a gente ainda tem 10 milhões de crianças e adolescentes que são vítimas de escravidão, sério. Esse é um tema que a gente vai falar na próxima aula, tá? Sobre trabalho escravo, mas ainda existe, beleza? E aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? De 2008 a 2012, o número de crianças e adolescentes que trabalham no mundo diminuiu. Olha que legal, né? Até porque nós temos muitas campanhas, né? Não só no Brasil, mas no mundo contra o trabalho infantil, né? Para que seja impedido que essas crianças trabalhem para que elas possam se dedicar apenas ao estudo. E trabalhem sim, sejam incentivadas sim a trabalhar, mas na idade certa, no momento certo. Então, esse número ele vem diminuindo, tanto os adolescentes que trabalham, quanto também aquelas crianças e adolescentes que trabalhavam em funções perigosas, né? Então, coisas que mexam, por exemplo, com fogo, né, com energia, coisas assim que poderiam provocar, inclusive, a morte dessas crianças ou sequelas graves, tá? Aqui a gente tem uma informação interessante. Isso aqui é do mundo, tá? Não é do Brasil, é do mundo. Então, porcentagem de crianças e adolescentes nessa faixa etária que trabalham, por exemplo, na agricultura, você tem 70,9% das crianças dessas aqui trabalham na agricultura. 17,1% no setor de serviços e 11,9% na indústria. Então, o número maciço está nas regiões agrícolas, tá? Aqui nós temos os números ao redor do mundo, né, de crianças que estão em situação de trabalho precoce. 1,2 nos Estados Unidos, 10,7 milhões nas Américas, 72,1 milhões na África, 5,5 milhões na Europa e Ásia Central e na Ásia e Pacífico 62 milhões. Se você reparar bem, o maior número está justamente, né, entre os países, né, nesses continentes aqui, nessas regiões do mundo, em que você tem os países mais pobres do mundo, do planeta, tá? Que é justamente onde você tem ali, infelizmente, se vê a maior necessidade dessas crianças e desses adolescentes trabalharem, tá? Aí aqui a gente volta para o Brasil, tá? Aqui a gente viu no mundo, aqui a gente volta para o Brasil para a gente entender no Brasil, aqui a gente já viu no mundo, né? Como que está distribuído, né? Nas funções aí, os setores, onde que essas crianças estão distribuídas para trabalhar. No Brasil a gente tem aqui, tá? De 5 a 13 anos. O verdinho é no setor agrícola e o vermelhinho no não agrícola. De 5 a 13 anos, olha, quase metade dessas crianças que trabalham estão no setor agrícola, tá?
Então, são 47,6%, quase metade, tá? Já de 14 a 17 anos vai trabalhar justamente na parte não agrícola. E aqui a gente vai colocar, né, as pessoas que fazem parte ali do menor aprendiz, que realmente não engloba, né, ali o setor agrícola, tá? Mais no setor de serviços, no setor de indústria, ok? Então, você percebe bem a diferença aqui. Esse setor aqui não deveria ocorrer de maneira alguma, essa faixa etária aqui, tá? E aí aqui a gente tem, tá? O marronzinho mais escuro é de 5 a 13 anos e o marronzinho mais claro é de 14 a 17. Então, um número muito grande de crianças de 5 a 13 anos que trabalham na agricultura em comparação com os de 14 a 17. Então, são 47,6% contra 21,4%. No comércio e reparação, você tem mais pessoas, né, adolescentes de 14 a 17 anos, mas ainda tem um número muito considerável de crianças, né, crianças mesmo que trabalham nesse setor. Serviços domésticos está ali, né, pau a pau, tá, bem perto, tanto de crianças numa faixa etária menor quanto da maior. E outros, que pode ser de construção, de indústria, enfim, tá? Você tem um número maior aí de adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Então, todas essas informações trazem para a gente uma questão fundamental, né? É de que você ainda tem muitas crianças e adolescentes, né, que são ali, estão sendo explorados, têm a sua infância, né, sendo roubada ali porque precisa estar trabalhando. E a gente não está falando, lembrando bem, né, das pessoas que fazem parte de programas como aprendizes. Isso é direito desses adolescentes. E não é obrigado, tanto que você se voluntaria, né, se inscreve e tal, por vontade própria, para participar desse tipo de seleção, enfim, e trabalhar, o que é uma coisa muito legal, porque você começa também a ganhar o seu dinheiro, né, começa a lidar ali com finanças muito cedo, é interessante, para que você se prepare para a vida adulta. Mas é isso, é uma preparação, não é algo que vai tomar a maior parte do teu tempo, né? Você já tem aí de 14 a 17 anos, ou seja, não é uma criança pequena que não deveria estar passando por isso. Outro tipo de trabalho que, infelizmente, muitas crianças elas são aliciadas a fazer é o de exploração sexual, né? Então, você tem muitos locais em que você tem o aliciamento sexual de menores para trabalhar como profissionais nessa área. Isso é muito triste, de verdade. E existe ainda no Brasil. Então, o que a gente pode concluir? Tá? Primeiro, que a exploração do trabalho ela é algo presente na nossa sociedade e, mesmo que você tenha ali as leis para combater, permanece, então ainda tem muito o que melhorar, né? Segundo, exemplos de exploração do trabalho nós vimos, né? O trabalho feminino, o trabalho infanto-juvenil, tá? No caso do trabalho infantil, ele é algo muito grave, né? Que tem que ser combatido. Nós vimos, né, as consequências que podem ser devastadoras para as crianças, tanto consequências físicas quanto em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, tá? E nós temos, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas, nós podemos enxergar ali o trabalho infanto-juvenil, ou o trabalho infantil, no caso, sendo explorado. Lembrando bem que nós, repetindo, não estamos falando sobre, né, os aprendizes, nem nada disso. Estamos falando sobre crianças que são exploradas mesmo e que não deveriam estar trabalhando porque não têm idade para isso. Beleza? Então, agora você vai olhar aí na sua plataforma quais as atividades que você tem que fazer. Faça, tá? Porque a sua obrigação é estudar, o seu trabalho é estudar. Beleza? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!